Oi, crianças! Hoje a prof vai contar uma história que está lá no livro de Lucas, no capítulo 5. E ela conta a história de quando Jesus estava lá na praia, lá no Mar da Galileia. Jesus estava lá falando sobre o amor de Deus, contando as suas histórias, mas ele viu que havia muita gente lá, tinha juntado muita gente para ouvir ele falar. Então ele pediu para pescadores colocarem o seu barquinho lá na água. E então Jesus subiu no barquinho e lá do meio do mar ele continuou contando as suas histórias. E as pessoas ficaram lá, na beira da praia, ouvindo ele contar. Mas Jesus contou as suas histórias, olhou, e aí quando ele olhou para o lado, ele viu que havia um homem lá. O Pedro estava com uma cara de cansado, uma cara de exausto, porque ele havia jogado a sua rede a noite toda no mar e não havia pego peixe nenhum. A sua rede estava vazia. E naquele tempo, naquela época, os pescadores, eles precisavam dos peixes, porque aí eles vendiam e era de onde eles tiravam o seu dinheiro. Mas o Pedro não havia pego peixe nenhum naquela noite. Jesus então chegou para Pedro e falou assim: Pedro, jogue a sua rede novamente no mar. O Pedro olhou para Jesus e pensou assim: mas Senhor, eu joguei a minha rede a noite toda e não peguei peixe nenhum. Mas se o Senhor tá mandando eu jogar, eu vou jogar de novo. Aí, crianças, o Pedro jogou a sua rede no mar. E quando ele puxou a sua rede, ela veio cheia de peixes. Ele havia pego muitos peixes. Ele teve que pedir ajuda para os seus amigos, o Tiago e o João, porque o seu barquinho quase virou de tanto peixe que ele havia pego. Eles ficaram maravilhados com aquele grande milagre que Jesus havia feito. Jesus então olhou para ele e falou assim: vocês são pescadores, não são? Pois agora vocês serão pescadores de homens. E então aqueles homens, crianças, o Pedro, o Tiago e o João foram os primeiros discípulos de Jesus. A partir daquele momento, eles começaram a andar com Jesus, a seguir Jesus. Aonde Jesus ia, eles iam junto com Jesus. Mas aí eles viraram pescadores de homens. Vocês sabem o que são pescadores de homens? Pescadores são aquelas pessoas que falam do amor de Deus, que levam o amor de Deus para as pessoas, que contam histórias da Bíblia para as outras pessoas, que trazem as pessoas para o amor de Jesus, para o amor de Deus. Assim, Deus está mandando a gente ser pescador também. Falar do amor dele, falar sobre o sacrifício de Jesus, que foi morrer na cruz para que a gente pudesse ser limpo do nosso pecado, para que a gente fosse salvo. Então é isso que Jesus manda a gente fazer: falar sobre o seu amor e trazer mais pessoas para perto dele, para perto do seu grande amor. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Deus abençoe!